queridos ouvintes desta manhã maravilhosa que Deus nos dá. Temos mais uma oportunidade, de termos falar um pouco da palavra de Deus e podemos refletir nela e ver a importância, que é essa palavra para a nossa vida. Mas antes de iniciarmos a reflexão de hoje, gostaria de mandar um alô para minha mãe, Dona Hilda, que tem 88 anos, está lá em João Pessoa, cumprindo aí sua quarentena, se protegendo aí do coronavírus. Então mando um alô para ela, para minha irmã Socorro, meu cunhado Enivaldo lá em João Pessoa, que estão com ela, meu irmão Louro, sua esposa Ana. Mando um alô também para minha irmã Sandra, seu marido Ivanildo, como também para minha esposa Glauciane, que está nos ouvindo, com certeza. A minha filha Adriele, minha filha Lília, minha filha Fabiana, que está lá em Manaus. Todos apreensivos com essa situação, mas nós sabemos que Deus tem um controle de tudo, que nós podemos ter a certeza de que tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. Então que todos os ouvintes, todos possam ficar tranquilos, que Deus está no controle, que essa pandemia, na verdade, não foge ao controle de Deus, e que se ocorrer é porque tem um propósito, e com certeza, no final, tudo vai ser para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na reflexão de hoje, vamos ler lá em Romanos, no capítulo 3, do versículo 21 ao 25, que diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, essa semana nós, como cristãos, comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo. E esse texto, ele fala justamente isso. Quando ele diz que por meio do seu sangue, fomos justificados gratuitamente por sua graça. Ou seja, precisamos entender, precisamos compreender o real sacrifício de Jesus, o que ele significou e significa para a vida de todo aquele que nele crê. Não podemos esquecer que isso ocorreu há 2000 anos atrás. E mais até hoje, passado todos esses anos, o seu propósito continua de pé, continua valendo. É preciso que nós creiamos que Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele veio em carne, passou pela morte de cruz e ressuscitou. Quando eu era jovem, nós muitas vezes falávamos sobre salvação, sobre a morte de Cristo. Eu lembro que nós assistíamos filmes, da Paixão de Cristo, onde mostrava Cristo sendo maltratado, crucificado, morto e que ressuscitava. Mas quando eu era jovem, eu não entendia muito bem o que isso significava. Por que se diz que Jesus é o nosso Salvador? E eu tinha dúvidas a esse respeito. Mas à medida que a gente vai estudando a Bíblia, nós vamos conversando com pessoas mais sábias, é que nós vamos compreendendo melhor o que diz a palavra para nós. Antes de Cristo, ou seja, no Velho Testamento,
A salvação, ela vinha através do sacrifício de animais. Anualmente, o sumo sacerdote, ele sacrificava um animal para que o pecado, tanto do povo quanto o pecado do próprio sumo sacerdote, fossem perdoados por Deus. E esse sacrifício, esse ritual, né, ele não era perfeito, porque todo ano era necessário que o sumo sacerdote sacrificasse um animal para que os pecados do povo e os seus próprios pecados fossem perdoados por Deus. Então, todo ano haveria a necessidade de fazer esse sacrifício animal. Mas agora, depois de Cristo, onde o Cordeiro foi o próprio Cristo, onde o Cordeiro a ser sacrificado, ter seu sangue derramado, foi o próprio Jesus Cristo. Esse sim, um sacrifício perfeito, porque Cristo, ele era homem e era Deus, e sem pecado. E mesmo não tendo pecado, ele sofreu morte de cruz. E dessa forma, ele cumpriu a lei. E dessa forma, ele nos resgatou do pecado. Mas para isso, há necessidade de que nós creiamos nele como Cristo, como Filho de Deus. É necessário que nós creiamos que o seu sacrifício, ele ocorreu para atender o pedido de Deus, para que a humanidade, de uma vez por todas, não precisasse mais sacrificar animais, mas através do sacrifício dele, do seu próprio Filho, todo aquele que nele crê, através da sua fé, fosse salvo, tivesse os seus pecados justificados. E é esse entendimento que nós precisamos ter, que agora, através da nossa fé em Jesus Cristo, tendo a certeza, a convicção de que Ele, como Filho de Deus, se transformou em homem e através do seu corpo, Ele foi massacrado, Ele foi torturado, Ele foi crucificado e morto. Mas, a partir do momento que Ele foi morto, nós sabemos, através da palavra, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E nisso nós cremos piamente. Assim como Cristo ressuscitou, Ele teve o seu corpo transformado. Nós também teremos o nosso corpo transformado. Da mesma forma que Cristo foi crucificado, nós também fomos crucificados junto com Ele. Nesse momento, quando nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós temos nossos pecados perdoados. Nossos pecados foram ali crucificados junto com Ele. E da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados após a nossa morte. Quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós temos nossos pecados perdoados. E nós passamos a ter uma nova vida. Nós passamos a ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E agora nós caminhamos para o alvo, que é Jesus Cristo. Nós temos nossos pecados perdoados pelo seu sacrifício na cruz. E agora nós temos a total confiança, a total certeza de que nós teremos o nosso corpo também transformado em corpo de glória e passaremos a viver eternamente com Cristo.